20. E lembra Que a gente terá uma nova entrevista coletiva da ministra hoje às 20 horas. Cara, outra mesa aqui. Ah, é outra. Estamos aqui. Sim. Posso? Senhoras e senhores, tem início neste momento a coletiva de imprensa e a ministra Rosa Weber anuncia que vai dispor de 15 minutos para atender as demandas da imprensa e lembra que teríamos uma nova coletiva da imprensa às 20 horas. Compõe a mesa de honra Sua Excelência, a senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, Sua Excelência, a senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, Sua Excelência, o senhor ministro Og Fernandes, Sua Excelência, o senhor ministro Admar Gonzaga, Sua Excelência, o senhor ministro Tarcísio de Vieira Carvalho Neto, Sua Excelência, a senhora Procuradora-Geral Eleitoral, doutor Raquel Dodge. Agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades. Eminentes autoridades internacionais participantes do programa de visitantes internacionais para as eleições de 2018. Sua Excelência, o senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, doutor Humberto Jaques. As eminentes autoridades internacionais participantes do programa Visitantes Internacionais para as eleições de 2018, senhores jornalistas, senhoras e senhores. Com a palavra, a ministra-presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Bom dia a todos. Eu cumprimento, desde logo, as autoridades presentes que compõem a mesa e me dão a alegria da sua presença nessa data. Doutora Raquel Dodge, nossa Procuradora-Geral Eleitoral, ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União, meus queridos colegas, ministro Og Fernandes, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro Admar Gonzaga, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Humberto Jaques, meus juízes auxiliares, a imprensa brasileira, a imprensa internacional presente. Registro com especial alegria a presença também de nossos visitantes internacionais que aqui comparecem para celebrar conosco esta data e acompanhar de perto as eleições gerais que acontecem em nosso país. Ainda os integrantes da missão da OEA, missão de observadores, que pela primeira vez vem ao Brasil no curso de eleições e o faz a nosso convite, no sentido da maior transparência do nosso processo eleitoral e com vista a seu aperfeiçoamento. Eu ontem tive a oportunidade de me dirigir ao eleitorado brasileiro, registrando que o dia das eleições é a data magna de celebração da democracia, onde sobreleva a igualdade do voto, traduzindo, como em nenhum outro aspecto da nossa vida cidadã, o princípio da igualdade. Cada cidadão, cada cidadã, um voto e o mesmo peso. Uma sociedade com tantas desigualdades como a nossa, ainda a superar, esta igualdade reafirmada no momento em que se expressa a soberania popular através do voto é um dado digno de ser
destacado e que nos enche de alegria. Eu antecipadamente agradeço a presença de todos e, antes de passar a palavra à imprensa para eventuais questionamentos com relação a essas nossas eleições de 2018, neste momento inicial, eu vou passar a palavra à doutora Raquel Dodge, para que ela também se dirija aos senhores. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a senhora ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União, e os ministros desta Corte, que comparecem nesse momento para acolher todos os jornalistas brasileiros e estrangeiros para esta importante coletiva de imprensa. Eu gostaria de pedir permissão à nossa ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, para assinalar alguns pontos importantes das eleições que estamos realizando neste dia no Brasil. Em primeiro lugar, assinalar que não há qualquer improviso no curso do processo eleitoral. Muito ao contrário, houve um preparo intenso e regulamentado da parte do Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todos os órgãos envolvidos na realização dessas eleições, inclusive da parte do Poder Executivo, com a atuação intensa de todas as polícias judiciárias auxiliando o Tribunal Superior Eleitoral. O preparo é intenso, é um preparo regulamentado e é baseado em 3 princípios muito importantes. Em primeiro lugar, na Constituição e nas leis vigentes no país. Em segundo lugar, no princípio constitucional da transparência. Em terceiro lugar, no princípio da publicidade. Acolher a imprensa nacional e estrangeira aqui hoje é um sinal claro de que esta instituição brasileira, que é a Justiça Eleitoral, é uma instituição de excelência que orgulha todos os brasileiros, porque faz assegurar a lei de modo transparente, de modo público. Para assegurar isso que a ministra Rosa Weber acaba de acentuar, a livre expressão dos candidatos e o voto livre do eleitor. O eleitor brasileiro, nesta manhã, ao longo de todo este dia, terá assegurada a possibilidade de exercer o seu voto com liberdade, de acordo com sua consciência e de acordo com a sua escolha. Perante a urna, cada brasileiro é exatamente igual ao outro, porque, como diz a ministra Rosa Weber, o seu voto pesa tanto quanto o voto de qualquer outra pessoa em território brasileiro. A Procuradoria-Geral Eleitoral está participando dessas eleições também de forma muito intensa. Temos 6 membros em plantão permanente aqui na Procuradoria-Geral Eleitoral, 27 procuradores regionais eleitorais em cada unidade da federação, 54 membros encarregados de acompanhar a propaganda, 3.000 promotores de justiça convocados para atuar como promotores eleitorais, além dos convocados para auxiliar na fiscalização no dia de hoje. Enfim, um aparato grande de membros que, junto ao Tribunal Superior Eleitoral e Justiça Eleitoral, estão incumbidos de verificar se realmente as eleições são justas e livres neste país. Estaremos à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Raquel. Ministra Grace. Um bom dia a todos. Eu quero iniciar cumprimentando e saudando de modo muito especial a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Quero cumprimentar a nossa Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e também os ministros dessa casa, ministro Tarcísio, ministro Og e ministro Admar. E dizer da importância desse momento que nós estamos vivendo. Hoje, acredito que todos nós brasileiros acordamos com um ânimo novo. E isso é bastante importante, porque revela exatamente o apreço que todos nós temos pelo nosso regime democrático.
A democracia no Brasil, ela se reaviva, se reanima quando exercemos o direito a voto. E foi exatamente isso que hoje nós, pela manhã, já pudemos experimentar e temos certeza absoluta que esse sentimento, essa experiência se arrasta, se avança em todo o território nacional. Nós, da Advocacia Geral da União, estamos trabalhando intensamente em regime de plantão para que todo esse processo eleitoral transcorra com absoluta tranquilidade e serenidade. Colocamos em regime de plantão 300 advogados públicos espalhados em todo o território nacional para que qualquer eventual intercorrência judicial receba tratamento prioritário e célere para que nada embarace esse processo tão importante para a democracia brasileira. Acredito que hoje, inclusive aqui na presença dessa mesa, o que nós, enquanto Estado brasileiro, apresentamos é exatamente uma articulação importantíssima entre as instituições de Estado. Estamos a serviço, todos nós, hoje, do Tribunal Superior Eleitoral, para que as eleições no Brasil corram com absoluta serenidade, tranquilidade, porque é exatamente esse o escopo nosso e estamos hoje vivendo o eixo central, a essência da democracia, que é a soberania popular através do exercício do direito a voto. Ficamos também à inteira disposição da imprensa para as perguntas necessárias, mas já adiantando que não temos um único registro de qualquer demanda judicial que possa, de alguma forma, exigir a atuação da Advocacia Geral da União. Até o momento, tudo com absoluta tranquilidade. Muito obrigada a todos e um excelente dia de eleições e de votação para todos nós. Senhoras e senhores, daremos início à entrevista coletiva. Solicitamos aos representantes da imprensa que se identifiquem e informem o nome do veículo que está representando antes de dirigir a pergunta à mesa. Enquanto o primeiro ainda não se apresentou, eu me permito fazer ainda um registro que me parece muito importante, sobretudo porque temos os visitantes internacionais. O registro é de que nós somos um país de dimensões continentais. Todos nós sabemos, é quase um lugar comum dizer, mas os dados, neste momento, os números que evidenciam essa amplitude brasileira, esses dados vão se refletir na complexidade do nosso sistema eleitoral e da logística necessária no preparo às eleições. Se, por um lado, essa amplitude, essa diversidade cultural, esse regionalismo próprio a cada um dos rincões brasileiros, ele nos enriquece como povo, ele também traz algumas dificuldades para a nossa logística. Eu faço essa observação para enaltecer o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral em todos os municípios brasileiros, em todas as regiões brasileiras, em todos os rincões, como eu disse, do nosso país. Números só para que, embora a maior parte, imagino, conheça, para evidenciar o que acabo de dizer. Vejam bem, nós somos 147.306.275 cidadãos e cidadãs brasileiras aptos ao exercício do voto. As nossas urnas de votação atingem um número de 544.493, fora as urnas de recepção de justificativa, que são 4.077, e as urnas de contingência, que superam 67 mil. E já adianto a todos que até esse momento nós só tivemos substituídas 310 urnas, o que corresponde a um percentual de 0,06%, considerado o montante total. Temos 2.645 juízes eleitorais a atuarem em todo o Brasil. As eleições contam também com o trabalho de 378 desembargadores,
incluídos os substitutos, e de 14 ministros entre efetivos e substitutos deste Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 2 milhões de mesários estão atuando nessas eleições. Muitos deles voluntários. Esses brasileiros voluntários nas eleições, a mim, causam um verdadeiro encantamento, porque, reafirmo, as nossas eleições são uma festa cívica, e aqueles que voluntariamente vêm a esta festa e nos ajudam a desempenhar o nosso trabalho durante as eleições, realmente merecem todo o nosso apreço e os nossos cumprimentos. Temos 940.630 eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. O número de urnas, eu já fiz o registro, urnas essas que estão distribuídas ao longo dos nossos 5.570 municípios. Então, vejam bem, um país de dimensões continentais, com toda a complexidade que essa amplitude acarreta na organização e realização das eleições. E, ainda assim, a Justiça Eleitoral está trabalhando com todo o afinco e se preparou para essas eleições. Como disse a doutora Raquel, não há improviso. Eu acabei de votar e fiquei encantada com a organização da minha sessão eleitoral, que sei que nada mais é do que o reflexo de todas as sessões eleitorais que estão espalhadas no Brasil. É isso. Já temos a primeira pergunta? Olá, ministra. Mariana Schreiber, da BBC Brasil. Eu queria trazer uma pergunta, bom dia, sobre as redes sociais, que são um novo fenômeno dessa eleição, claramente. A gente ouve muita fake news e o Brasil está com uma sensação de que a Justiça Eleitoral não deu conta desse problema. Mas, além desses comentários sobre essa sensação, se a senhora poderia responder, eu queria também trazer uma pergunta que um leitor mandou para a gente, então pode ser a pergunta de muitos brasileiros. Ele diz assim, a propaganda eleitoral está muito presente hoje nas redes sociais. As redes sociais estão repletas dessa propaganda. Então, esse leitor perguntou o que a Justiça Eleitoral está fazendo quanto a isso, quanto à propaganda eleitoral nas redes sociais. Obrigada pela pergunta. E, de fato, fake news é o assunto do momento. O que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo? O que a Justiça Eleitoral está fazendo em termos de fake news? O que todos nós estamos fazendo. Num primeiro momento, aprendendo a lidar com fake news. E este primeiro momento, ainda com a antessala, que foi compreender, afinal, o que é uma fake news. E a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, e eu digo com muita tranquilidade, porque todas essas providências foram oportunamente tomadas pelas administrações anteriores, ministro Gilmar Mendes, quando na presidência da Casa, depois ministro Fux, que o substituiu, que o sucedeu, né? Tomaram a providência de, via portaria, criar isso foi no mês de dezembro de 2017, um conselho consultivo sobre internet e eleições. Quais as tarefas, quais as atribuições desse conselho consultivo? Leio, consta da portaria, desenvolver pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições, em especial o risco das fake news e o uso de robôs na disseminação das informações. Ainda uma atribuição opinativa, né? E, como terceira meta importante, propor ações voltadas ao aperfeiçoamento das normas. Isso foi no mês de dezembro de 2017, como eu disse. No mês de junho, o TSE passou a firmar acordos de colaboração com os partidos políticos para a manutenção de um ambiente eleitoral imune de disseminação de notícias falsas nessas nossas eleições. Apenas 4 partidos políticos não firmaram este compromisso: PCO, PT, PTC e PSTU.
Já em junho, ainda em junho, e no dia 19, especialistas em marketing político firmaram um termo de compromisso com o TSE, comprometendo-se justamente a colaborar com a Corte para manter esse ambiente imune de disseminação de notícias falsas, ou seja, este ambiente de desinformação. Ainda no mês de junho deste ano, o TSE realizou um seminário internacional. Os que tiveram oportunidade de participar, como eu tive naquelas palestras em que consegui agendar, né, ou compatibilizar com a minha agenda, viram a qualidade das manifestações. Eu lembro em especial o representante da União Europeia, que aqui esteve, nesta casa, expressando as dificuldades da União Europeia em lidar com os fake news. Todos nós sabemos. Então, essa postura, o que o TSE está fazendo? O TSE não está fazendo nada? Não, ele está fazendo. Primeiro, ele está entendendo o fenômeno, porque o fenômeno não é de fácil compreensão, não é de fácil prevenção e não é problema brasileiro. Mas o TSE está atento. Nós temos os nossos ministros auxiliares de propaganda, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, ministro Luiz Felipe Salomão, desempenhando uma tarefa profícua justamente no exame dos processos que aqui chegaram, das representações com relação à propaganda eleitoral irregular, né, inclusive com vista ao direito de resposta, e ainda já também com relação a ataques de fake news. Por ora, é o que nós estamos fazendo, e faremos muito mais, mas a partir de fatos ocorridos e naquela atividade que se chama pós-facto, ou seja, o judiciário se debruça sobre o que ocorreu para efeito, inclusive, dos devidos encaminhamentos e das penalizações legais. É isso. Bom dia. Boa tarde, né? Antônio Maldonado, da Rádio Band News FM, Rádio Bandeirantes. Aqui, ó. Ministra, o candidato, filho do candidato Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, postou um vídeo no Twitter em que ele mostra uma pessoa que supostamente colocava o número 1, assim que ela inseria o número 1 na urna, um vídeo disso, que já mostra que tem algo errado, mas a pessoa apertava o número 1, isso já, no vídeo que ele publicou, já aparecia a imagem do candidato do PT, Fernando Haddad, e a pessoa não tinha opção nem de colocar o segundo número. Queria saber se vocês já receberam alguma informação sobre isso e também qual é a avaliação que vocês fazem de candidatos, ele é candidato, ele está concorrendo na eleição, de candidatos publicarem esse tipo de notícia, esse tipo de vídeo, no meio do pleito eleitoral, no meio da eleição, no dia da eleição. Obrigado. É o que eu acabei de dizer, é a desinformação, são as fake news. Eu desconheço esse fato, estou tomando conhecimento agora, se é que, né, ocorreu da forma como colocada, seguramente vai chegar aqui. Agora, hoje em dia, nós sabemos que imagem, som, não necessariamente o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos escutam, corresponde ao que realmente acontece. Agora, se a pergunta objetiva, uma manifestação minha sobre o nosso sistema eletrônico de votação e de apuração e totalização de votos, eu reafirmo a minha total confiança nas nossas urnas eletrônicas. Sempre onde está o homem, sempre onde está o ser humano, seja homens e mulheres, há possibilidade de fraude. Não há a menor dúvida, né? Nós todos somos sombra e luz, né? O direito está aí justamente para a repressão às fraudes. O nosso sistema é confiável, a nossa equipe técnica preparou urnas eletrônicas e as aperfeiçoou nos seus sistemas ao longo desses 22 anos e hoje temos um sistema, sem a menor dúvida, ágil, seguro e que nos inspira a maior confiança. Mas o que é realmente importante é que ele é um sistema auditável.
É um sistema que permite a verificação de uma eventual fraude, que até hoje não temos um caso comprovado. Nem um caso comprovado. Temos filmes, temos mídias, temos nas redes sociais, chegam ao nosso conhecimento sem qualquer embasamento. Sem qualquer embasamento na realidade. Por isso é que nós afirmamos a nossa confiança. Mas se ocorrer alguma fraude, algum dia, essa fraude poderá ser constatada. Nós tivemos, em 2014, um partido político que contestou o resultado das urnas, essas urnas foram submetidas, os resultados todos submetidos à auditagem, e a conclusão foi no sentido da correção dos dados apontados pelas urnas. Então, o aspecto mais importante é esse. O sistema eletrônico, ele permite, né, que, numa hipótese de fraude, sejam constatadas as pegadas, ficam marcas que nos permitirão, né, chegar e fazer a devida apuração. Eu acho que isso é o que importa, esse dado que é importante, porque, né, afirmar que nós somos infalíveis e que não há a menor possibilidade de algum dia acontecer uma fraude, ninguém poderá fazê-lo de uma maneira, né, com responsabilidade. Boa tarde, ministra. Aqui. Boa tarde a todos na mesa. Estão sendo publicadas nas redes sociais alguns extratos que seriam de votações no exterior, e a gente não sabe se esses extratos são verdadeiros ou não, mas existe alguma preocupação de que essas informações possam alterar o resultado do pleito ou influenciar na escolha dos eleitores? Você quer que eu repita a pergunta? Eu peço desculpas, mas porque a informação que estava me sendo passada é muito importante, já vou lhe assegurar a palavra, eu complemento a pergunta, porque me foi informado um vídeo que teria sido postado por candidato, né, com relação a uma urna que estaria sendo fraudada, né, e a informação que me foi passada é que acabou de chegar ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral esta ocorrência, este vídeo, e que Polícia Federal e Ministério Público Federal já estão acionados para, né, que essa urna, ou seja constatada a sua existência, ela seja retirada, auditada, e o fato, se de fato, né, estiver traduzindo alguma irregularidade, seja devidamente explicitado, esclarecido, corrigido e a urna retirada. Nós não sabemos sequer se é verdade. Eu só estou noticiando porque me foi referida o fato e eu sequer sei se é verdade. A notícia, assim como foi trazida pelo jornalista, a notícia chegou ao TSE, que imediatamente acionou Polícia Federal, Ministério Público Federal, e as devidas providências serão adotadas. Então, não posso ficar, me perdoe, especulando, supondo. O procedimento será o procedimento adequado. É que a senhora falou que ela ia ser retirada. Eu estou perguntando só quem já votou nessa urna como fica. Não, mas eu não sei sequer se a urna existe, eu não sei sequer se aconteceu, eu não sei sequer se a imagem corresponde à realidade. Eu não vou ficar especulando. As devidas providências estão sendo tomadas e, se verificar qualquer irregularidade, é o que eu disse, vamos atuar e com rigor. Pode estar certa. Pois não, obrigada. Senhores, boa tarde, ministra. senhoras e senhores, Renato Souza, do Correio Brasiliense. Pode falar. Senhoras e senhores, perdão, solicitamos aos representantes da imprensa que se identifiquem e informem o nome do veículo que estão representando antes de se dirigirem à mesa. Souza, do Correio Brasiliense.
Estão sendo publicados nas redes sociais extratos que seriam da votação no exterior das urnas, né, o resultado das urnas da votação no exterior. A gente não sabe até que ponto que esses extratos são verdadeiros ou não. Existe alguma preocupação do TSE para que sobre essas informações, a possibilidade de que essas informações influenciem na escolha dos eleitores até às 17 horas de hoje? Não, preocupação propriamente não. A nossa única preocupação é com a realização das eleições num clima de absoluta normalidade, com transparência e de modo a que cada eleitor possa exercer o seu voto livremente, né, e de acordo com as suas convicções. E que nós, no final do domingo, possamos dizer que, de fato, foi mais uma vez uma festa da democracia e com o aperfeiçoamento e o fortalecimento das nossas instituições. É isso. Presidente, bom dia. Rodrigo Serpa, da Rádio CBN. A questão é a seguinte: o seu antecessor, o ministro Luiz Fux, reafirmou em algumas ocasiões que as eleições poderiam ser canceladas por conta de fake news. Eu gostaria de retornar a esse assunto, que elas poderiam ser anuladas se ficassem confirmado a influência no resultado das eleições. Como a colega da BBC ressaltou, é algo que tem preocupado muitos eleitores. As fake news realmente têm sido muito presentes nessa eleição e há dúvida se o TSE conseguiu ser efetivo no combate no primeiro turno. A pergunta é se a senhora reafirma essa posição do seu antecessor, de que pode haver uma anulação por conta de fake news, e o que o TSE vai fazer no segundo turno com relação a essa questão. Obrigado. Agradeço a pergunta. O direito é um mundo, é uma ciência normativa e que comporta diferentes leituras. Quem assiste às sessões do Supremo Tribunal Federal sabe, eu tenho certeza que todos aqui sabem, que, de fato, as normas elas comportam diferentes visões, os ministros, dificilmente os julgamentos são unânimes, e não é no Brasil, nas cortes internacionais, né, nas cortes de outros países, a riqueza vem justamente de uma visão plural do direito. O meu querido colega, meu antecessor, o ministro Fux, tem uma visão com relação a esta possibilidade. Eu confesso que já não faço exatamente a mesma leitura, mas uma coisa é certa: só diante de fatos, só diante de ocorrências, é que nós vamos poder medir e fazer uma afirmação a respeito. Eu tenho o maior respeito pelas compreensões contrárias à minha. E por isso, e digo que nem sempre as minhas são as mais corretas. Costumo dizer que a maioria sempre é sábia. Né? Com relação a esse aspecto, o ministro Fux expressou sempre uma posição pessoal dele, respeitabilíssima, mas não é a minha. Pois não. Eu vou me reservar a manifestar a minha posição pessoal na hipótese de acontecer algo que leve o Tribunal Superior Eleitoral a refletir sobre um tema de tamanha gravidade. Nós estamos em meio ao dia das nossas eleições. Nós queremos eleições tranquilas e queremos que os nossos eleitores todos saibam que o seu voto será respeitado. A manifestação de vontade do eleitor é o que temos de mais importante nessa data a preservar. Então, eu penso que todos nós devemos colaborar para que o domingo, né, transcorra da forma mais tranquila, mais equilibrada possível, né, e vamos deixar para resolver e enfrentar eventuais problemas que surjam no momento adequado. Obrigada. Senhoras e senhores, em razão da extrapolação do tempo previsto para essa coletiva, a ministra-presidente do TSE, Rosa Weber, vai responder apenas a mais uma pergunta. Posso fazer? Ministra Renan Ramalho, do G1 e da TV Globo. Eu vou voltar um pouco nesse assunto do colega, de que várias pessoas estão tirando fotos dos boletins de urnas que são emitidos ali após o encerramento da sessão no exterior, e há um movimento para fazer uma conferência generalizada disso por meio do TSE. Quer dizer, conferir ali aquele QR Code e aqueles resultados de cada urna para fazer isso. Isso será possível? O TSE está preparado para essa verificação paralela que os próprios cidadãos podem fazer? Há, inclusive, um aplicativo, me parece, de celular
para que o eleitor faça isso? Quer dizer, isso vai ser possível, vai ser transparente, o eleitor poder conferir e verificar que, de fato, não há nenhum tipo de desvio, de fraude nas urnas? Eu agradeço a pergunta, porque ela permite que eu reafirme justamente a auditabilidade do nosso sistema eletrônico de votação e de totalização dos votos. Cada urna, no momento em que é encerrada a votação, ela emite o boletim que é público, ele é afixado justamente para que cada eleitor possa fazer a conferência, e para isso é que existem os aplicativos, e que no final os resultados possam ser cotejados e batidos e que se conclua pela absoluta correção dos dados. E se eventualmente alguma dificuldade aparecer, alguma irregularidade, que ela seja apurada, uma vez constatada e devidamente solucionada no sentido da exclusão daqueles dados. Pois não. Transparência e publicidade. Exatamente, a resposta é positiva. Transparência e absoluta possibilidade de conferência. Inclusive, este ano, estamos inaugurando a possibilidade, e teremos, né, junto à sala onde fazemos as totalizações aqui no TSE, de representantes dos partidos políticos, todos foram convidados. Temos representantes de praticamente todos os partidos, não tenho agora aqui exatamente um número, mas é quase totalidade dos partidos políticos, Ministério Público, Polícia Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, fizemos convites e teremos ainda um dos nossos visitantes internacionais da comissão da OEA, que ficarão naquela sala, inclusive durante a totalização, porque esses dados, eles vêm todos remetidos, mas a auditabilidade, reafirmo, do sistema, ela decorre justamente desta possibilidade, deste cotejo de dados. Fecha a urna, sai o boletim, a emissão do boletim, e o boletim é afixado justamente. E foi assim que o partido político que contestou o resultado das eleições de 2014 conseguiu também fazer, né, a auditoria independente a que procedeu e onde concluiu que os dados do TSE eram absolutamente corretos. É isso. Senhoras e senhores, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, agradece a presença da imprensa e das autoridades aqui presentes e deseja a todos uma ótima tarde de celebração da democracia. Fico muito grata a todos. Tenhamos todos um excelente domingo. Obrigada.